Gálatas 3:2. Receber o Espírito Santo, receber vida, receber salvação, o que nós recebemos através da pregação da fé. Gálatas 3:2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? E eis a questão: você recebeu o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo? Nós recebemos o Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? E como você recebeu o Espírito Santo? É o que o apóstolo Paulo está questionando aqui nessa carta, neste trecho, a estes irmãos que estão se reunindo ali, focado nas obras. E ele então questiona: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pela prática da lei? João 10:10, na segunda parte do versículo, poderíamos chamar de João 10:10b, que não é a parte A do versículo, o começo, mas a parte final dele, em que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida plena. E a gente pergunta então, de que Jesus está falando quando ele diz que vem para que a gente tenha vida? Porque pelo que a gente saiba, se alguém está ouvindo algo de alguém, é porque está vivo. Se tivesse morto, não estaria ali ouvindo Jesus. Quando uma criança nasce, e se ela nasceu com vida, ela vai crescer e se desenvolver. Se ela morreu ali no parto, os pais irão enterrar. Então, quando Jesus está falando, eu vim para que tenham vida, as pessoas pensam, nós temos vida. A gente está vivo, Jesus, estamos aqui. Mas por que então Jesus diz, eu venho para que vocês tenham vida e tenham abundância? É porque nós, seres humanos, na verdade, não nascemos vivos. Nós nascemos mortos. Nascemos mortos em delitos e pecados. Nascemos em rebelião contra Deus, nascemos filhos da ira. Então já nascemos perdidos. Nascemos sem vida. Nascemos, como começamos o culto meditando em Ezequiel 37, nascemos ossos secos, que está por aí andando, que está por aí comendo, está por aí vivendo, entre aspas, vivendo, mas está todo mundo morto, como a gente também estava um dia, morto em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade da potestade do ar. Então é assim que nós nascemos. Mas Jesus então diz, eu vim para que tenham vida, e vida plena, porque estamos mortos espiritualmente. E Jesus veio trazer vida espiritual. Ele veio trazer vida no espírito. Porque quem nasce da carne é carne, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então ele fala, olha, e Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então eu falo, eu vim para que vocês tenham vida, para que de fato vocês tenham Deus. Até hoje, se você não tem vida, se você não tem um espírito, você não tem vida, você está morto. E se você está morto, você não tem Deus. Então Jesus veio trazer vida para quem está morto. Ele veio ser aquele que traz a palavra e dá vida aos mortos. Aqueles então que ao escutarem Jesus agora vão ter vida, vão ter um sentido, um propósito, vão ter um querer. Então vamos deixar de ser merecedores da ira e vamos agora ter vida. Viver na prática do pecado, viver contrário à vontade de Deus, viver segundo os padrões deste mundo e do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, viver satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, viver realizando as vontades e os pensamentos da carne, isso é não ter vida, isso é ter morte. E isso é ser por merecimento filho da ira, ter por merecimento a ira de Deus. Então assim nascem os homens. Hoje me questionaram se eu achava justo aquela questão de
o rico está no inferno, no lugar de tormento, e Lázaro no céu. Eu falei, justo mesmo é que todo humano estivesse no inferno. O que a gente deve questionar, como que Deus faz para ter seres humanos no céu e continuar sendo justo? Se você quer saber a verdade, eu não questiono. Deus, fulano de tal foi para o céu, fulano de tal foi para o inferno. Isso não sei se é justo, porque onde há justiça nisso? Porque pode haver essa separação? E eu lhe disse, justiça mesmo é estar todo mundo morto no inferno. Porque todos nós pecamos contra Deus, rebelamos contra Deus, fazemos a vontade da carne, dos pensamentos, somos por natureza inimigos de Deus e estamos em pecado. Então, se Deus é justo mesmo, não tinha que ter ninguém no céu. O que deveria nos surpreender é como tem pessoas no céu. O que deveria nos surpreender é, eu vou para o céu? Por quê? Porque eu encontrei vida. Eu descobri que eu estava doente e fui até um médico. Eu descobri que eu estava morto, fui convencido pelo Espírito Santo. Então, o que de fato Jesus veio trazer é de fato vida. E vida em abundância, vida plena. E onde já ocorre esta vida plena? Quando vivemos no Espírito. Por isso, a conversa de Jesus com Nicodemos é muito importante, eu entendo assim, que traz aquele contexto, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque Deus é Deus de vivos, e se você não nascer de novo, você vai continuar vivo, morto. Pareceu até brincadeira, vivo morto. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você continua morto. Então é necessário que nasça de novo, é necessário que o Espírito Santo venha habitar em você. Então isto é ter vida. E o que é ter vida? É andar no Espírito, é viver no Espírito. O que é ter vida? É ser pleno do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é andar no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. É contemplar a Deus através do Espírito Santo, ser iluminado por Ele, ser cheio do Espírito Santo. É assim que andam os ressurretos com Cristo Jesus. Quando Ele vem nos dar vida, nós somos ressurretos com Cristo. E agora temos vida em Cristo Jesus. E o que Ele faz conosco então? Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Então Ele vem para dar vida, e dar vida é dar o Espírito Santo. E quanto isso acontece, nós somos ressurretos com Cristo, e Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Quando meditávamos nas cartas de Apocalipse sobre as igrejas, e uma que até ficou comigo, eu achei muito interessante, Ele abre a porta. Conheço as tuas obras, e a porta que eu abri, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E ele está falando que ao conhecer aquela igreja, ele conhece que aquela igreja está olhando pela porta. E por coincidência, o irmão nessa semana me mostrou um videozinho pequeno. E está assim uma placa, você decide, está rolando no WhatsApp aí, no YouTube, talvez você tenha recebido, mas tem uma porta e atrás da porta tem o céu, e tem outra porta e atrás da outra porta tem o inferno. E tem um áudio de uma mulher desesperada, gritando, Deus, mais uma chance! Deus, me dá mais uma chance! E essa mulher, então, está dentro da porta do inferno, gritando, mais uma chance! Não tem mais chance. Mas ela está ali naquela agonia, mostrando, olha, você que está vivo. Eu não sei se eu fui muito com esse vídeo, não. Mas traz essa reflexão. Você que está vivo, você hoje tem uma chance. Quem está lá no inferno não tem mais chance. Quando meditamos na parábola do rico e do Lázaro, ele fala, olha, vai avisar os meus parentes para eles não virem para cá. Porque ele ali já sabe que não tem mais jeito para ele. Então esse vídeo mostra uma realidade, fala, Deus, me dá mais uma chance. E é um choro, poderia até colocar aqui, vocês iam ouvir a agonia da moça, o desespero da moça, ao saber que estava indo para o inferno e que não teria mais chance. E clamava a Deus mais uma chance. É um videozinho que tenta exatamente apelar para a gente, né? Você vai querer ir para o inferno? Dá seu jeito. Você decide. Mas a grande questão não é nem fugir do inferno e ir para o céu. A grande questão é que Cristo está falando, olha, eu vim para dar vida e vida é abundância. E o que é vida? É vida com Cristo. E como um cristão vive? Um cristão vivo é um cristão consagrado. É como alguém que vislumbra o prêmio e se esforça. Por isso que ter uma porta aberta diante de um cristão faz a diferença na vida desse cristão. Se conhecemos, por exemplo, um estudante
que quer um diploma e ter boas notas e passar no bom concurso, você vai ver o esforço desse estudante. Se ele quer entrar para EPICAR, vocês podem ver o esforço da irmã Giovana, talvez para entrar lá. Se você vê alguém que quer fazer medicina, você pode ver o esforço daquela pessoa, porque sabe que precisa de uma boa nota para passar no Enem, com boa nota para cursar medicina. Se você vê um atleta, a mesma coisa. Se você vê um empreendedor, ele está correndo atrás para ter uma empresa de sucesso. Quando alguém vislumbra algo na frente, ele se esforça. Uma vez uma pessoa me ensinando sobre liderança, ele me disse: Tiago, ser líder é você tirar uma foto do futuro e trazer aqui o presente para a igreja. E mostrar à igreja, esse aqui é o futuro para nós. Vamos esforçar para alcançarmos esse futuro. Então, o líder é aquele que mostra o futuro e fala: gente, se esforcem para esse futuro. Na verdade, é o que Jesus Cristo fez conosco. Ele nos mostrou o futuro, onde a igreja vai estar com Ele. Ele orou por isso, como lemos em João 17, da vontade do Pai. Então, Ele nos mostra um futuro. Tem um teólogo que vai escrever muito sobre isso, chamado a Teologia da Esperança. Nós hoje estamos vivendo aqui, mas estamos como peregrinos, porque o nosso alvo é o futuro. A gente está contemplando lá na frente, estar naquele lugar com Jesus Cristo, onde não haverá choro, nem mais lágrimas, nem mais dor, nem ranger de dentes, e acima de tudo, estar com Cristo. O nosso Jesus Cristo é o nosso alvo. Então, contemplando esse alvo, a gente está caminhando para lá, se esforçando, porque ele diz, como Paulo vai dizer também sobre alguém que se esforça, que luta o bom combate, para alcançar aquela coroa corruptível, nós o fazemos pela incorruptível. Então agora nós estamos nos esforçando e batalhando. Tudo isso tendo vida e tendo vida plena. Então há um esforço. Por isso que quando o cristão contempla as regiões celestiais, ele se esforça. Então esse texto que eu estou lendo aqui está baseado lá em Efésios capítulo 2, onde a gente é ressurreto com Cristo e ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Então, há um assentar nessa região celestial, há um contemplar o céu, há um olhar para as coisas no alto, há um pensar nas coisas do alto, há um buscar as coisas do alto. Tem um pastor, nem ia citar o nome, mas vou citar, Richard Baxter, e trouxe algumas coisas interessantes sobre esta questão do cristão que está olhando para o céu, que está vivendo aqui hoje, mas com a mente no mundo da lua? Não, com a mente em Jesus Cristo, com a mente nas coisas do alto. E ele vai dizer assim: observe o homem que passa muito tempo no céu e verá que ele não é como os outros cristãos. Algo que ele viu lá em cima aparecerá em suas responsabilidades e em suas conversas. Quando Moisés esteve com Deus no monte, ele recebeu tanta glória de Deus que seu rosto resplandecia. Quem encontra cristãos que estiveram no céu, dizem: certamente este homem estava com ele. Lembra de Jesus? De Pedro. Depois que Jesus é preso e as pessoas estão ali questionando Pedro: você estava com ele? Não, e foi negando. Mas algo tinha ali. As pessoas disseram: você é um deles. Você andava com Jesus. Você tem o cheiro de Jesus. Você tem os costumes de Jesus. Você andava com Jesus. Pedro, não adianta negar, Pedro. Tem em você características de alguém que anda com Jesus. Então ele está dizendo: nós que hoje contemplamos a Jesus, vislumbramos o céu, aguardamos o céu, estamos olhando para aquele que nós adoramos, nós temos cheiro de Jesus, nós temos a aparência de Jesus, nós temos características de Jesus, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Então, se temos vida em comunhão com o nosso Pai, estando no céu. Então, Richard Baxter continua: o zelo que é inflamado por meditações sobre o céu provavelmente será um zelo mais divino e vida no Espírito daqueles que buscam a face de Deus. Resulta em uma vida mais sincera e consagrada na mente e no coração. O Espírito dominará e incendiará a mente e o coração. E este, ao falar, vai falar sobre obras maravilhosas do Senhor. Isto é quem contempla a Deus.
através da palavra, através do meditar na palavra, ao buscar as coisas do alto, como vai dizer o apóstolo Paulo, ao meditar nas coisas do alto, ao se gastar tempo com Deus, você vai ter cheiro de Deus. Nós nos tornamos aquilo que nos adoramos. Quando meditamos nas coisas vindouras, na suprema riqueza da sua graça, na bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, isso nos aperfeiçoa no Espírito. Voltando para o nosso texto de Gálatas, que ele está questionando, quero saber isso. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pela prática da lei? E no versículo seguinte, no versículo 3, ele vai dizer, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Algumas semanas atrás, em alguma das mensagens, eu disse, vamos chegar em casa hoje, eu até revi essa mensagem que eu preguei aqui, todo mundo desligar a TV. Ninguém vai mais ver TV, chega de televisão. Não pode mais isso, não pode aquilo outro, nem aquilo outro. Vamos parar com isso, vamos parar com aquilo e vamos parar com aquilo outro. Isso é aperfeiçoar na carne. O aperfeiçoar no Espírito é você gastar tempo com o Espírito. É você gastar tempo com as coisas do alto. É você gastar tempo com as coisas de Deus. Adivinha? Você não vai preocupar se pode ou não pode ver TV, se pode ou não pode ver aquilo. Algo que tenho meditado, até compartilhei com os irmãos hoje, que muitas das vezes eu até posso ter cometido esse erro. De irmãos, vamos vender isso, vamos vender aquilo e vamos vender aquilo outro para ter Jesus. Mas a grande verdade, quando olhamos para aquele texto, o que aquele texto está dizendo? Que uma pessoa estava vendendo tudo e estava à procura de um campo precioso e à procura de algo precioso naquele campo. Então esse homem estava vendendo tudo. Não, aquela pessoa só começou a vender tudo, só vendeu tudo quando? Depois que achou a joia preciosa. Então essa mensagem de venda, renuncie, negue, isso é possível depois que encontramos a joia preciosa. Isso é possível depois que recebemos vida e recebemos vida plena. Então o problema não está em eu vou parar de fazer ou deixar de fazer. A questão é, eu recebi vida de Jesus e recebi vida plena? Porque essa é a questão de Paulo aqui. Vocês receberam o Espírito Santo? Como receberam? E a questão é, receberam vida e receberam vida plena? É isso que nós precisamos nos examinar. Eu tenho vida e tenho vida plena. Onde? No Espírito, buscando as coisas do alto. Então, todo o fardo pesado de praticar a palavra de lei de Deus como mandamento em forma de ordenança, se vai. Porque agora nós estamos olhando para Cristo. Nós estamos contemplando o céu. E o caminhar com Cristo vai nos transformando. Vai fazendo de nós pessoas que têm vida e vida plena. Foi para isso que ele veio. Não foi isso que a gente leu em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida plena. Nós não podemos aceitar nada menos do que isso em Cristo Jesus. Se nós não estamos tendo vida, vamos até Ele. Vamos ouvir pregação de fé, porque Ele veio para que a gente tenha vida. Assim, somos insensatos quando dizemos, não vou ver mais televisão, não vou mais fazer aquilo. O que devemos fazer é assentar nas regiões celestiais e meditar nas coisas do alto. Nós somos aqueles que adoram, ou nós somos o que adoramos. E o que adoramos nos molda. A gente se torna semelhante àquilo que a gente confia. Está no Salmo 115, versículo 8. Nós nos tornamos aquilo em que a gente confia. Então, o que você tem se alimentado é o que você tem se tornado. Quem você tem adorado é como você tem agido. Se você tem amado a Cristo, você está mais parecido com Cristo. Se você está contemplando o alto, o céu, as regiões celestiais, a vida vindoura, a sua vida aqui vai ser totalmente diferente. Porque nós, porém, bendiremos ao Senhor, agora e para sempre, pois os mortos não louvam o Senhor. É tudo sobre ter vida e ter plenamente. Então, como se recebe o Espírito Santo?
Como se recebe vida? Pela pregação da fé. É exatamente um milagre. É nessa expectativa quando pregamos a mensagem da fé. A expectativa é que Deus dê vida a mortos, como um dia deu a nós que estávamos mortos em delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 2. Como se recebe o Espírito Santo? Ouvindo a mensagem. E o pressuposto, o início dessa mensagem, o que essa mensagem vem atribuindo a nós é: você está doente. Você está morto em delitos e pecados. É esta a mensagem que anunciamos lá fora. Porque nós só procuramos um médico o dia que a gente descobriu que estava doente. Enquanto eu não descobrir que estou doente, irmãos, eu não vou procurar um médico. Ainda mais os homens, não é verdade? As mulheres podem até procurar de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, mas nós homens, a gente tem que estar ruim. Se for mais ou menos também, a gente toma um Tilenol, um paracetamol, fica na expectativa que vai dar tudo certo. Mas se a gente tiver ruim, aí pode até ser que a esposa convence, a mãe convence, a gente está na hora de procurar um médico. A gente tem que ser convencido que está doente mesmo. A gente procura um médico. Então, para ter vida e vida plena, passa por essa pregação, em que consiste em anunciar a palavra, ter expectativa então que o Espírito Santo faça o milagre da regeneração. Porque quem está morto não sabe que está morto. A gente não sabia, eu não sabia. Não sei se você sabia, mas quando eu estava morto, eu não sabia que estava morto. Até que um dia alguém pregou e esse dia eu fui convencido, realmente eu estou morto. Porque como eu disse, se Deus é justo ao mandar todo mundo para o inferno e eu não quero ir para o inferno, o que eu devo fazer? Se alguém chega para mim e fala: Tiago, você me deve muito, o que eu devo fazer? E eu não tenho condição de pagar. E eu não quero sofrer com a consequência da minha dívida. Se eu não quero ser preso, pedir perdão para quem eu estou devendo. Então, eu vou até Jesus. Eu vou até Deus e peço perdão pela minha dívida. Ou no caso, como estamos falando de doença sem vida, chego: Jesus, eu descobri que eu estou morto. Descobri que eu não tenho vida, mas também descobri que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Me dá. Eu quero esta vida. Peça a Ele. Então, se a sua mente foi trabalhada dessa maneira, se o seu coração foi moldado assim, se você chegou à compreensão de que você está debaixo da ira de Deus, que você está morto, é um ótimo sinal. Agora você vai procurar um médico. Um dia eu conversava com uma moça, evangelizando ela, e ela falou: Tiago, eu tenho convicção dos meus pecados. Eu sei que eu mereço a ira de Deus, mas eu não sou salva. Eu falei: misericórdia. Que tortura é essa que o Espírito Santo fez com você, menino? Que te convenceu do pecado e não te levou até Cristo? Te deixou no meio do caminho? Isso é desesperador. Como pode o Espírito Santo, então, te convencer que você é uma pecadora, que você está indo para o inferno e você não vai correr, não vai pedir perdão, não vai até Ele se humilhar e clamar: me perdoa, me dá vida, eu estou morta. Eu estou morta, não sei se eu sou salva. Falei: até quando você vai ficar nessa agonia? Começa a buscar Ele, até que você tenha a resposta. Eu não posso te convencer que você está crente, que você é salva, mas eu te digo: fuja, corra para Ele. Eu não acredito no Espírito Santo que convence do pecado, te deixa nessa agonia e não te leva para Cristo. Não acredito no Jesus que diz: olha, vocês precisam ter vida. E para por aí? Não. A partir do momento que Ele fala que a gente não tem vida, Ele tem que mostrar onde tem, e é nele. Então a gente vai até Ele e fala: Pai, eu quero vida, eu estou morto, me dá vida, e vida abundante. É vida plena, não é vida, simplesmente vida. É vida, mas é com muita vida. É com muito Espírito Santo. É a porção dobrada, como teve Eliseu lá. Eu quero de Elias, eu quero a porção dobrada. Eu quero muita vida. Como disse Jonathan Edwards, eu quero ser o melhor crente da minha geração. Eu quero muita vida, não pouca vida. Eu quero ser cheio. Então, isso se dá através de um milagre. A pregação da fé vem, e aí vem um milagre, que é a regeneração, que é o Deus agir no coração do morto. Lembra lá de Ezequiel 37, dos ossos? Profetiza, profeta. O profeta profetizou, e então aqueles ossos foram ganhando tendões, carne, pele. É assim que nós estamos fazendo.
Profetizando, profetizando. E aí a gente vai vendo a pessoa sendo formada, até que o dia que o Espírito vem e enche aquela pessoa agora tem vida. E tudo isso se dá pela palavra de Deus. João 5:25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E essa é a grande questão. A gente viu o profeta lá, Ezequiel, profetizando, mas não foi a voz do profeta, não foi o profeta, foi Deus. Deus trouxe vida. Aqui agora é o Tiago falando, é o Tiago pregando, mas a expectativa aqui é que Deus fale, é que Deus sopre, é que Deus então dê vida, porque quando você ouvir a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Isso é palavra, isso é promessa. Se nós ouvirmos a voz do Filho de Deus, os que ouvem vivem. Se você só ouviu a voz de um pastor, talvez você não está tendo vida. Mas se você ouvir a voz de Deus, os que ouvirem viverão. Então escute a voz de Deus, meu irmão. E vamos pregar na expectativa que Deus fale àqueles nossos ouvintes, para que eles então obtenham vida. Pois é Jesus quem nos batiza com o Espírito. Já dizia João Batista, está em Mateus 3:11. Ele batizará com o Espírito e com fogo. É Jesus Cristo quem batiza. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá aquele que batiza com o Espírito e com fogo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem batiza. É Ele que tem esse derramar do Espírito sobre aqueles que o Pai lhe deu, sobre aqueles que ouvem a palavra, são suas ovelhas, escutam, acreditam, creem nele, recebem vida, e então recebem do Espírito Santo, e agora são cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, Pedro vai ali na casa de Cornélio, e aqui nós temos um dos exemplos sobre esse derramar do Espírito Santo. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro ainda estava falando, ele está ali na casa de Cornélio. Eles estão relatando o que aconteceu um com o outro. Eu estava orando, apareceu o anjo. Aí Pedro também estava orando, apareceu um anjo que me mandou para cá. E aí começou a falar de repente. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Então o Espírito Santo veio. O batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo se deu em Pentecostes. Alguns vão dizer que exatamente naquele dia teve aquele derramar. Hoje mais cedo, antes do culto começar, eu até estava cantando uma canção, não sei se os irmãos ouviram. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito. Isso ocorreu lá em Pentecostes. O que vem hoje é exatamente ao pregar o Espírito que já foi derramado. Ao ser convencido, o Espírito Santo vem e regenera e habita na pessoa e da vida. Isso se dá pela pregação. Por quê? Porque Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Como o próprio Paulo está questionando aqui, vocês receberam o Espírito Santo como? Pela pregação da fé ou pela prática das obras? É uma pergunta retórica, que a gente sabe a resposta. É pela pregação da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir uma pregação, ao ouvir uma palavra, quando a gente vem com o sopro do Espírito junto dessa palavra, no dia que aprove a Deus, você abre os ouvidos, abre os olhos, você compreende. Então você entende que estava morto e agora está vivo. É simplesmente assim. Você sabe de uma coisa, eu não sei o que aconteceu, como vai dizer aquele cego. Eu não enxergava, hoje eu enxergo.
Eu não sei o que aconteceu, eu estava morto, agora eu estou vivo. E esta é a maravilha que aconteceu conosco. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Andávamos segundo a vontade da carne, agora andamos segundo a vontade de Deus. Não tínhamos expectativa nenhuma, estávamos sem Deus no mundo e agora estamos peregrinando. Caminhando eu vou para Canaã. Já viram essa canção? Caminhando eu vou para Canaã. É isso aí, estamos caminhando para Canaã, em alegria, jubilosos com fé, sabendo essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada para os que creem. Essa alegria indizível que nós temos no Espírito Santo, porque a gente não consegue ver, mas a gente crê. Então essa porta que está aberta é para lá que a gente vai, a cidade celestial, como diz John Bunyan. Rejeitando a feira das vaidades, saindo da cidade da destruição, o fardo que estava pesado, a gente foi até a cruz e ele caiu. Então o peregrino traz várias ilustrações boas para quem está caminhando para a cidade celestial. E essa é a nossa caminhada, tendo vida e vida em abundância. E se você examinar, como eu costumo me examinar, não sei se vocês fazem, vocês podem reparar uma coisa: quando você está fazendo algo segundo o Espírito, traz alegria. Traz ou não traz? Quando você está pregando o Evangelho ali, anunciando a palavra de Deus, com a sabedoria que você sabe que não vem sua, com a palavra, e você vai lhe falando a palavra e falando, e você fala, gente, glória a Deus por isso. Quando você está ali orando e meditando nas coisas do alto, você sabe que ali tem vida. Quando você começa a pegar esse livro e vai lendo, e você vai tendo vida, você fala, gente, que coisa boa. Quando você participa de um culto e cabe o culto, você fala, gente, que coisa boa foi estar nesse culto. A gente sabe que as coisas do alto trazem uma alegria indizível, que as coisas terrenas não trazem. Que às vezes a gente gasta tempo ali com uma coisa, legal. Mas quando você vai examinar, gente, o tempo que eu passei nisso e o tempo que eu passei com Bíblia não se compara. Eu fiz esse teste ontem, né? Quem acompanha futebol, ontem foi a final da Champions League, um dos maiores campeonatos do mundo, ou o maior campeonato do mundo, e ontem foi a final. Eu assisti aquilo, não torcia para nenhum daqueles times, fiquei vendo aquilo, depois falei, gente, por que eu perco meu tempo com isso ainda? Porque a hora que eu estava lendo a Bíblia, eu estava muito mais feliz. Eu estava muito assim, Deus. E quando eu estou aqui, mas a carne ainda ela nos engana. Ela fala, vem aqui, olha isso aqui, participa disso aqui. Mas quando a gente dá ouvido para as coisas de Deus, quando a gente dá ouvido para aquilo que traz vida, e a gente tem vida, a gente sabe que há mais alegria ali do que nas outras coisas. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente sabe onde tem vida, e é nas coisas do alto, é em Jesus Cristo. Mas a gente está em guerra. O que a gente não pode, irmãos, é parar de guerrear. O que a gente não pode é deixar de começar a nos fortalecer na carne. Que é isso que Paulo está alertando aqui essa igreja, falando, olha, vocês começaram bem, vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, mas agora vocês estão indo pelas obras da lei, pela carne, agora vocês estão se exercitando na carne, estão se fortalecendo na carne, vocês estão deixando as coisas do alto, vocês estão retrocedendo. Olha como vocês receberam o Espírito Santo, olha para vocês se aperfeiçoarem no Espírito, olha o que é ter vida. Coloca numa balança, como meditamos em Isaías 55. Podemos ler lá de novo. E aí finalizamos. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês
se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Fazei uma aliança eterna com vocês. Farei minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor, enquanto, se possível, achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A palavra de Deus se cumpre e não volta vazia. E como lemos, a palavra de Deus veio para dar vida e vida à abundância. Os mortos ouvirão a sua voz e viverão. Nós que não somos mais mortos podemos dizer: glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque temos vida e vida em abundância. Glória a Deus! Caminhando eu vou para Canaã. Quem me separará? Nada. Jesus Cristo, eu só tenho a Ti. Não foi o que cantamos? Vida, vida plena, alegria indizível no Senhor Jesus Cristo. Que a gente corra para Ele, que a gente o busque, que a gente se assente nas regiões celestiais. A porta está aberta. Vamos ler esse texto? Apocalipse 3. É a igreja que foi encontrada fiel. Apocalipse 3. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, quem tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ele colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a gente sabe o que está atrás dessa porta. Estevão contemplou essa porta. Estevão, prestes a morrer, levantou os olhos para o céu e viu o Senhor que levantou do trono e contemplou a Jesus Cristo. O que você contempla atrás dessa porta? O que nós contemplamos atrás dessa porta? Essa porta está aberta e ninguém pode fechar. Esforcemo-nos, mesmo com pouca força, como vai dizer o versículo seguinte: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, vão se prostrar diante desta igreja. Versículo 11. Venho em breve, retenha você o que tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, temos 2 igrejas nessas 7 igrejas que não ouviram arrependa-se, e essa é uma delas, como meditamos na semana. Mas algo ficou em mim, não sei o que ficou em você, mas tem uma porta aberta. E a gente vai passar por ela, porque nós temos vida e vida e abundância para chegar do outro lado. Porque nada vai nos separar do amor de Deus. Vocês receberam o Espírito Santo como? Pela pregação da fé ou pelas obras da carne? Agora, vamos nos aperfeiçoar na carne ou no Espírito? Andar no Espírito é ter vida e vida plena. Os mortos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Pai, graças te damos pela tua palavra, que dá vida a mortos, como nos deu. Estávamos mortos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Ó Deus, que nessa noite o Senhor sonde os nossos corações, que cada um possa aqui contemplar essa porta aberta e começar a buscar as coisas do alto, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Ó Pai, como estes que estão sempre na região celestial, como meditamos neste puritano, dizendo, aqueles que vivem na região celestial, aqueles que estão buscando as coisas do alto, a gente vai poder dizer, certamente, este homem está andando com Jesus. Que nós possamos ser estes que estão certamente andando com Jesus. Que cada um aqui, ó Pai, possa poder ser aqueles que podem se dizer, eu estou andando com Jesus. Sede meus imitadores como sou de Cristo, como dizia Paulo. Ó Pai, que a gente possa ensinar a obedecer, porque estamos obedecendo. Que a gente possa fazer discípulos, porque somos seus discípulos. Que a gente possa pregar este evangelho em que as pessoas recebem o Espírito Santo e são cheias do Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós somos cheios do Espírito Santo, porque nós temos vida e temos vida plena. Em nome de Jesus, que a gente viva e viva plenamente para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa alegria indizível que há no Senhor, em contemplar o Senhor, habite em nossos corações. Ó Pai, auxilia-nos nesta caminhada, a sempre que escolhermos o errado, a sempre que pecarmos contra Ti, que sejamos exortados, que haja arrependimento. Ó Pai, que a gente possa se voltar para Ti, então voltar a caminhar em vida, em plenitude de vida, fazendo morrer essa natureza terrena, fazendo morrer a carne que não te agrada, mas andando no Espírito, ainda na carne, andando no Espírito. Ainda não totalmente transformados ainda, pois isso ocorrerá com a tua vinda ou no dia do Senhor, onde teremos os nossos corpos transformados, os que aqui tiverem, os que se ressuscitarem também. Ó Pai, ansiamos este dia. Ó Pai, olhamos para a frente e vivemos como peregrinos aqui. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Coração silenciosa, finalizamos o nosso culto para a glória e honra do Senhor Jesus, que nos comprou e nos deu vida.